Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Vozes do Reino. Eu sou o Leandro e eu tô aqui com o Lucas. Fala, lindão, como você tá? Tô bem, e você? Mano, só vamos. Só vamos. Só vamos. Hoje É dessa? Será que é dessa? Eu tem acho que ser dessa é. vez. Tem que ser dessa vez. Para quem Os caras têm que acompanha ganhar desde o vergonha na começo cara. sabe, né? Mas aqui estamos com o Josué. Joshua, how are you doing, my friend? Tô bem, e vocês? Eita, glória! Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Só cansado, né? Mas Só o cansaço. cansaço faz parte, né? É isso aí, rapaz. Cansaço é tudo bem. Rapadura é problema. doce, mas não é mole não. Pensei até em falar sobre cansaço hoje. É sério, eu tive umas reflexões interessantes sobre cansaço. Nós Eita, tava aí vindo ali sim. no carro, aí ele, o que será que eu vou falar no podcast? O Espírito Santo já tá te levando pra conversar Não. sobre o cansaço, a gente conversa, mas antes disso... Ó, vamos fazer o que, Lucas? Vamos orar, né? Eu acho que era bom a gente Quer dar uma orar olhada. hoje? Eu posso orar. Vamos orar Vamos orar? então. Fechem os olhinhos aí de vocês, pessoal que tá assistindo. Vamos orar junto com a gente. Se tá com a panela no fogo, desliga, por favor. Quer queimar a sua comida. E vamos orar? Vamos nessa. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Deus. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos proporcionou, Deus. Queremos te agradecer e te honrar, Deus. Queremos te dar toda a honra e toda a glória nesse momento, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos encher, Pai, dessa conversa. Que essa conversa venha edificar não somente a nós, mas todos aqueles que vão estar tirando um tempinho para escutar, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor guie as nossas palavras, guie os nossos pensar e que nos alinhe, Senhor, com a Sua vontade, Deus. É o que nós te pedimos e o que te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente puxar a vinheta, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais se você assistir até o final e gostar desse episódio. Estamos aqui com uma pessoa muito querida por muitos, né? Que quando não deu certo aquele outro episódio... Pô, vieram puxar a Josu- nossa orelha, mano. o O que José deu? falou que o povo queria ver o episódio, É. nada... Pô, e agora vai sair, se Deus quiser, né? A terceira tentativa? Terceira? Terceira... A terceira é de vez. É a terceira? A gente gravou duas, mano. Lembra aquele dia que a gente foi tentar gravar Tentou e tava gravar bem duas, os é. caras aqui cortando a árvore? Nossa, é verdade. É. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então, Lucas, puxa aí, Lucas. Vamos de vinheta. Ê. Então, Josué. e Como aí? que você tá? Estou muito bem, graças a Deus. Tá de volta na terra da nossa majestade? Oh, É. Calma aí. Da nossa majestade. Charlinho. Nossa majestade terrena, né? Terreno, né? Majestade terráquea. Será pra sempre a terra da rainha? Agora é do rei. Ah, Mas a Mas é rainha até- soa mais natural é, ainda. a terra da rainha, eu cresci. Ela escutando. era mais charmosa, mano. Não adianta. Esse rei Pô, é muito... Eu via direto a rainha na internet e tal. Mal vejo o povo falando do rei. Porque ela ficou governando um mó tempão, mano. É. Ela pegou muito nova e foi a vida inteira. Esse senhor já tá... Ele Já tá começou a velho. reinar com 80 anos, velho. Pô, tinha umas Tipo assim, fotos ele dele começou antes. a carreira com 80 Você viu? Eu acho que ele tava no tênis, eu acho. Tinha uma foto que ele parecia um cadáver, mano, antes de pegar o reinado. cadáver. Você não viu, não? Eu vou procurar. Nossa. Eu vou procurar depois eu te Só mando. por E ele status. tá, ó, É. branco, pálido. Perigoso. Vamos mudar de assunto antes que a majestade nos mande embora Era perigoso ele daqui. morrer primeiro que a rainha. É, não, mas estavam achando que ia. Sério, eles estavam achando que ia primeiro ele. Nossa. Tô te Mas falando. Deus tinha um outro Propósito. propósito. Mas falando de propósito, cara, você passou uma temporada fora. Como que foi lá? Foi muito bom. Eu não via meu irmão fazia 4 anos já. Tempo, hein? Pô, pra quem não sabe, Josué tava aqui e tirou umas Foi férias. tirar umas férias da gente, se fartou da gente. Do trabalho. Falou, da tô trabalhando gente. muito na igreja, vou tirar aqui um mês pra descansar. Foi lá pra Portugal. Lá pra É. onde que era a cidade do seu irmão? É Mangualde, mas Mangualde e Viseu, na verdade, meio que as duas assim. Que é uma do tipo, lado da outra. é perto de onde? Lisboa, Perto de Porto, uma Porto? hora e meia de Porto. Massa, massa. E o que você achou de Portugal? Paz, é bem
mais parecido com o Brasil do que eu pensei que seria. Sério? Bem mais parecido. É. O que era? Assim, esse é o maior comentário que eu tenho sobre Portugal. Mas foi um tempo muito bom, graças a Deus. Tem, às vezes, no dia a dia, assim, a gente não para pra pensar o quanto que alguns laços são fortes, né? É. Tipo, por exemplo, você e sua mãe. Você não, talvez você não saiba o tanto que ela vai fazer falta ou É. que ela é importante na sua vida, quanto você vai saber quando vocês se afastarem. Você casar ou, sei lá, morar em outro lugar. Porque quando você sente a falta, você percebe que É. tem um buraco ali, Uhum. né? Tipo, É um um vínculo muito vazio. forte que a gente vai criando com as pessoas, só que como tá no dia a dia presente, a gente acaba que não se apercebe da importância. E quando não tem, né, tem aquela música, pô, é música do mundo, mas ela fala que é You only miss the sun when it starts to snow. Você só sente falta do sol quando começa a nevar. Esse refrão aí fala várias coisas, tipo, É. você só sente falta da luz quando tá escuro, só sente falta de casa quando tá na estrada. Uhum. Então, tipo assim, você só sente falta das coisas quando você não tem, quando você não pode. Pô, e lá com Então, seu irmão? Então, Como é que é? Pô, você ficou 4 anos sem ver o seu irmão. Hum. Como é que foi a sensação quando você viu ele? Tipo, 4 anos se passaram, ele já não era mais o mesmo, né? Deve ter ganhado uns e nem você era quilinhos. o mesmo mais, né? Véi, eu tô falando isso pra muita coisa ultimamente, mas é muito verdade, assim, foi meio surreal. Porque eu cheguei assim, eu vi meu irmão de novo na minha frente, assim, nossa, aquele é meu irmão. Cara que foi criado comigo, que eu brigava um monte. E agora depois de tanto tempo, ele casado com outra vida aqui, eu tô aqui conhecendo essa nova vida dele. Foi bem surreal, assim, surreal, mas ao mesmo tempo natural, assim, porque é meu irmão, né? Uhum. E assim, tem irmãos que brigam, que não se dão bem e tal. Já briguei muito com meu irmão, mas a gente se dá muito bem, assim, a gente é parecido e eu tenho a impressão que a gente tem uma conexão muito boa, assim, Uhum. não só pelo sangue, mas de amizade mesmo. Então foi uma coisa foi muito importante pra mim, até com essa perspectiva de aproveitar, porque Uhum. eu já sei o que é a falta, aproveitar o tempo que eu tenho com Uhum. ele, né. Então eu fui meio que pensando em ter a intenção de aproveitar o tempo, né. Intencionalidade, né? Nossa, isso aí, Intencionalidade. cara, Porque tá pregando. o que acontece o que acontece muito é que a gente, às vezes, é isso que você falou, que você sente falta do sol quando tá nevando. Só que aí a gente sente na hora e esquece. É, O problema é esse se esquecer, porque a gente tem que aprender a lição e colocar em prática, né. é. Aí Muitas das vezes você até, tipo, voltou e no questão do sol. Ah, você aproveita o primeiro dia de sol. Calorzão, bah, nossa, vou pra praia. E depois nunca mais. É. Aí você você para de reclama do dar o sol. valor. Aí Tá muito quente. Tô queimando. se você vai viajar e depois você só fica o resto das férias lá na É. piscina do Não, hotel, vai um dia na piscina e depois tá muito quente. Vou ficar aqui no ar-condicionado. É. pagou pra ficar no quarto. É. Pô, mas eu tava falando com o Josué, porque é doido, porque assim, quando eu vou pro Brasil, eu fui há 2 anos atrás. Eu dei tchau pra eles, só que eu não sabia quando ia ser a próxima vez que eu ia ver eles. E o Josué ficou 4 anos sem ver o irmão É. dele. Aí eu perguntei, Josué, você achava que você ia ficar tanto tempo sem ver seu irmão? Ele, não. Aí, né, como ele deu tchau 4 de anos. novo, eu falei, cara, e agora? Quando será que você vai ver seu irmão de novo? Pode ser daqui 4 anos, pode ser 2 dias, daqui 4 anos. 3 meses, 6 meses, ou sei lá, É. daqui 6 anos. Meu primo falou um negócio que é muito verdade, você tem que ele falou: "You gotta hit them with the I'll see you when I É. see you". Aí, eu falo isso pra todo mundo. Eu vou te ver quando eu te É, eu ver. vou te ver quando Só eu te Deus ver. sabe, né. Eu não sei quando, mas eu vou te ver. Uhum. E eu falo que, nossa, principalmente quando eu encontro alguém, assim, do nada na rua,
sem esperar a pessoa que eu não conversava há tanto tempo, eu falo, nossa, como o mundo é pequeno, Uhum. né? A gente acha que o mundo é gigante, imenso assim, só que às vezes você encontra umas pessoas que você fala, não, qual que é a chance de eu estar no mesmo lugar, no mesmo horário, e aí que essa pessoa, e aí que entra uma coisa que a minha mãe fala, que Deus não une pessoas, e ele une propósitos, Nada é né? por acaso, né? Aí eu penso quando Josué chegou, tipo, qual que era a chance de você não, tipo, ficar com a gente, sabe? Porque o Josué, Pô, ele uma em um desceu. milhão, ele bastava ir pra outra igreja. Uma em vários milhões, na verdade. Pô, ele né? foi pra Camden Town. Tipo, pra quem é de Londres e mora aqui Tu perto de chegou em onde... Camden? Não, eu cheguei ali perto do Hyde Park, mas eu fui procurar coisas assim pra fazer em Camden Town. Meu Deus, Porque Camden Town é a no cidade oposto daqui. Do lado oposto de Londres. Então, aí eu falo, qual que é a chance de ele sair de lá e vir e parar ali em Satan? Encontrar com o Jonathan e o Josué... O Jonathan, quando Meu Deus, mano. tava falando pra mim do Josué, ele falou, mano, o Josué, ele é assim. Se ele tiver com você, se você não falar, ele não vai falar. Você vai ficar 3 horas do lado dele, ele vai ficar 3 horas quieto. Mas agora, se você falar com ele, ele vai falar com você. Aí, tipo, qual que era a chance do Jonathan encontrar com ele, assim, no meio de tanto drive, Não, né? mano, de tanto, De tanta né, gente, de tanto igreja lugar que ele diferente. podia estar fazendo entrega, foi fazendo no mesmo lugar. Tanto, mano, tanta pessoa que podia ter falado com ele, foi falar com o Jonathan, ou o Jonathan foi falar com, sei lá, mas não. E naquela época, o nosso endereço era uma letra de diferença. No código postal, né? Uhum. No postcode. Era só uma letra. Ele morava 2 ruas pra cima da minha casa e eu não tinha a mínima ideia. E é até legal o jeito que você foi parar ali naquela casa, né? Que o cara, sem te conhecer, colocou. Essa é outra, não. Essa aí, Conta essa história aí pro tudo que o pessoal cara ficar fez. sabendo. Eu não tinha o dinheiro pra alugar o quarto. Aí eu falei com ele se ele podia fazer. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. Só me passaram o contato Meu dele, Deus. assim. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha como, não sei, segurar o quarto ou me avisar, eu avisava ele, alguma coisa. Aí ele me ligou e falou assim, filho, vem pra cá que você vai dormir no quarto do meu filho. Aí eu, tá bom então. Aí eu fui, ele nem cobrou os dias que eu fiquei no quarto do filho dele lá. Foi. É de Deus isso aí, porque Não tem aqui, como não cara, ser em de Londres, Deus, né? em Londres, Em um quarto de Londres, graça. Um quarto de 130 libras no mínimo. E Aonde? Aonde que você Não é encontra um caro? quarto de 130 libras? Mas é o que você falou de propósitos, né? Nada é por acaso. É. E isso tem a ver também com o que a gente estava falando de sentir falta das coisas, né? Já que a gente nunca sabe quando que a gente vai ter cada coisa, o melhor que a gente pode fazer é entender que o que está acontecendo agora tem um propósito e Uhum. aproveitar o melhor que a gente pode, né? É. Por exemplo, uma coisa que eu pensei assim esses dias. Geralmente as pessoas olham dias nublados e ficam assim, poxa, queria que tivesse sol. Esse Uhum. dia tá me deixando tão triste. Depressivo. Só que é uma coisa que, se o dia tá nublado e você tá vivendo esse dia desse jeito, é porque era pra ser assim. Então, O vendedor de guarda-chuva se alegra. o vendedor de guarda-chuva, às vezes a introspecção que você vai ter no dia vai ser mais profunda porque o dia não tá tão ensolarado, você vai pensar mais em coisas que você não pensaria, o seu humor vai mudar e talvez você faça coisas diferentes, e tudo isso tem um propósito. A gente Cara, não enxerga, mas essas coisas têm propósito também. eu penso assim, cara, Deus, trazendo assim mais pra um conceito mais, sabe, não teológico, porque não tem teologia, mas bíblico, assim, é tipo, cara, Deus nos ensina a em tudo dar graças, e esse tudo dar graças não é só a gente falar, graças a Deus,
Não, é a gente entender por que eu tô dando graças a Deus. Por Uhum. que eu tenho que ser grato no meu coração pelo aquilo que eu tô passando, né? Poxa, se tá. Que nem você tá falando, cara. Em vez de olhar pro. É aquilo, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Uhum. É a mesma medida, mas se eu ver que ele tá meio vazio ou tá meio cheio. Eu tinha engraçado que eu refleti sobre isso, agora eu não lembro se foi hoje, se foi ontem de manhã, ontem de noite. Eu fui cortar uma árvore ontem. Mano, pensa numa árvore bruta, velho. O cara Meu refletiu. Deus, duas reflexões que eu tive, na verdade. Uma delas foi que, tipo assim, eu tava cansado, eu acho que foi ontem. Bom, não lembro. Mas ou foi no pôr do sol ou foi no nascer do sol. Eu acho que foi pôr do sol. Nascer do sol, mentira, que eu tava dormindo. Você Foi tava- ontem de noite. Pôr do sol, mano. Tava um pôr do sol assim. O lugar onde era assim um quintal. E atrás da casa, assim, no quintal onde a gente tava, tinha um lugar de campo de rugby. Então tinha muita grama, assim, muito gramado. Você não vê casas assim à volta. Fora a casa que tá aqui nas costas, você não vê. E bate o sol assim, o pôr do sol caindo bem aqui assim na frente. E a gente terminou de cortar a árvore, mano, cansado que só. Só que, tipo, não tava muito frio. Não tava um dia frio ontem. Não tava chovendo. Não tava um sol, mas, tipo, tava um final de tarde assim bom pra Londres. Aí eu tava olhando assim, a gente já terminou, eu olhando assim pro fundo, depois eu mostro a foto de onde eu tava. O sol caindo assim, um céu vermelhão assim, já eu. Pô, Deus, cara, obrigado, Deus. Porque normalmente aqui, mano, nessa altura já tá um frio desgraçado, você e já tá tarde e tal, e eu assim, Deus, foi um dia cansativo, mas só esse final de tarde que o Senhor tá me proporcionando vale muito a pena. Porque você começa a contemplar a beleza de Deus, começa a contemplar a natureza, a beleza da criação de Deus. Cara, tinha as árvores bonitas, os pássaros que estavam meio andando por lá, um sol lindo de morrer assim, grama pra lá. E é isso, cara, a gente viver com intencionalidade, É, né? e isso, tem uma palavra que você usou que eu acho muito importante, eu tenho refletido muito sobre isso também, que é contemplar. Contemplar, mano. A gente perde a contemplação na É, correria. A gente precisa fazer um é. esforço de contemplar. Até porque eu tava vendo o podcast do Vilas Boas no Dizascope. Eu Não ainda sei se não vocês parei pra chegaram a ver, ver. mano. Não, ainda não parei. Ele escreveu um livro Eu que vi. tem a ver sobre o tema de você ter prazer em Jesus, né? Uhum. Ter prazer em Deus. Que é bem E Vilas Boas. Que é bem Vilas Boas. Vamos falar a pois verdade. é. Carinha. Aí ele Ah, Mas bem prazer é. fazer carinho na barbinha do papai. então, mas é uma questão que é muito verdade, e ele É. falou uma coisa que geralmente nós, como cristãos, principalmente evangélicos, ou quando nós ouvimos a palavra prazer, nós já pensamos em pecado. Uhum. Só que é, Deus quer que nós tenhamos Sim. prazer nele. E esse prazer, muitas vezes, está em você contemplar um pôr do sol que É. consola as É. pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu não lembro se eu ouvi alguém falar ou se eu pensei nisso, mas ficou muito comigo que o pôr do sol é a prova mais assim, clara possível de que Deus ama todas as pessoas. Porque ele é um consolo que todas as pessoas têm acesso. É. Todo mundo pode, no final da tarde, assim, mesmo em dias nublados, É. cada dia é uma obra de arte diferente, todo mundo tem acesso, pode olhar, Você não tem que contemplar. pagar nada pra assistir um pôr do sol. Só bota a cabeça lá de fora e olha pro sol. E se você absorver aquilo Como ali o povo da com. Antártica vendo isso? Aqui não tem. Ah, mano, bota no iPhone aí, mano. Sei lá. Tem que esperar lá 3 meses pra ficar de É. noite. É, Não, mas mas é é isso verdade, aí. mano. É verdade. É. se você olhar para isso com os olhos certos, assim, colocar o seu coração em realmente contemplar a beleza de Deus, né? Como diria bem Vilas Boas, né? Essa fase bem mesmo. Eu falei ela pensando, isso aí era algo que o Vilas Boas falaria. Eu acho que ele já cantou isso. Será? Deve ter um espontâneo qualquer aí. Pô, eu queria perguntar. Você tava falando aí de intensidade, né? Se, tipo assim,
Quando você for lá para Portugal, Intensidade ou A intencionalidade? gente tá falando de intencionalidade. intencionalidade. É, Quando você for lá para Portugal, e se você ficasse em Portugal, você acha que você teria vivido aqui do jeito, tipo, teria sido intenso do jeito que você queria, ou você ia ficar com aquela vontade de quero mais? Eu acho que eu viveria tranquilo, assim, porque eu entendo que. É porque, assim, essa opção não existe, né? Então, assim, é até meio difícil de você Hum, de ficar imaginando algo que imaginando uma não... coisa que não existe, não foi, não é o propósito de Deus, porque não aconteceu e não tá acontecendo. Uhum, Não, mas eu Mas, digo se assim, se acontecesse. acontecesse, seria o propósito de Deus. E por ser o propósito de Deus, eu entendo que eu tenho que aprender a ter prazer nisso, porque isso é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu tenho que entender que ela é agradável para mim também, e eu tenho uhum. que me agradar dela. Então eu teria que buscar em Deus o conforto e a intensidade, talvez mais introspectiva, não tão correria, mas uma intensidade nas relações ou coisa desse tipo, para que eu me tornar satisfeito em Deus nesse Hum. contexto, sabe? Tem duas coisas que saltou assim na minha cabeça agora que você tava falando isso. Uma é que, cara, a gente tem que realmente aprender. Você falou há pouco que, como crente, muito crente escuta a palavra prazer e vê como pecado, né? E aí vem pra mim de uma má interpretação do que é viver pela lei. Hum, Porque se você começar a levar que viver pela lei é algo ruim, tudo que fugir disso é ruim. Entendeu? Tipo assim, se Deus criou leis, é para que nós possamos ser felizes perante elas. Eu vejo que se a gente aprender a amar as leis de Deus, obedecê-las vai trazer prazer. uhum, Então, fazer algo que está fora da lei de Deus é ruim. Se você não vê a lei como prazer, você vai ver que as outras coisas, tudo que agrada a sua carne, que seria as coisas do mundo, são um prazer, então se associa ao pecado, entendeu? Então eu acho que se a gente realmente tem que aprender a amar a lei de Deus, olhar para elas não como lei de sanção, tipo assim, de sanções de de imposições, escravidão, assim, entendeu? É, mas aprender a olhar para ela como, cara, isso são guias para nós podermos ser realmente felizes, sabe? Quando fala de amar o próximo, é pra gente não ficar carregando rancor. Quando fala sobre liberar perdão, de novo, é pra liberar tudo aquilo que vem e constrói algo negativo dentro da gente. Pô, não matar, pô, sabe? É a gente aprender a amar a lei de Deus, porque vai trazer algo bom e nisso vai criar prazer pra gente. e se a gente for parar pra pensar, é tudo intuitivo, assim. É, A lei de Deus, numa perspectiva, assim, se você não for considerar religião, é basicamente como ter uma vida boa. é. Como ter uma vida, assim, equilibrada, Sabe o assim, que ou que é? uma E vida nem só saudável, sabe? equilibrada, cara. E nem só. Eu pensei isso há um tempo atrás e ficou comigo. Por que que cada vez mais é mais difícil você ver gerações obedecendo à lei de Deus? Porque se você olhar assim para gerações antes dos seus, por exemplo, dos avós e bisavós, era mais fácil de você ver eles, tipo, seguindo todas as leis. Hoje em dia, meio que a gente escolhe uma, outra, essa eu vou Uhum, obedecer, essa não. Por quê? Porque, cara, a nossa cultura é aquilo que fala em Romanos, vão ser amadores de si mesmo, vão ter relações com o próprio sexo, essas coisas todas, os desejos da carne, levam você a ser muito individualista. As leis de Deus levam você para uma cultura em que você vive em comunidade. A lei de hoje, a cultura de hoje, a sociedade de hoje não é uma vida em comunidade, é uma vida isolada. É uma vida em que você segue a sua vontade, que você não pensa no próximo, é uma Você só vida que tem você que está melhorar, isolado, melhorar, melhorar. é sobre resultados e dinheiro, fama, não tá nem aí. status. Quanto mais tem, melhor. Se você não tem, você não é ninguém. Se você mostra compaixão para os outros, você é fraco. Uhum. Então, assim, cada vez vai ser mais difícil porque a gente vai estar correndo contra o mundo.
E aí aquilo que é prazeroso para as pessoas da nossa idade, que é sair pra balada, sair pegando geral, essas coisas que supostamente trazem o prazer da carne e o prazer daquilo que todo mundo acha que é bom, pra gente que tá tentando viver uma vida com Cristo, é o exato oposto daquilo que a gente que tá vivendo. Então, fora já a luta com a carne, que nem Paulo fala, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer esse eu faço, porque o pecado já é algo meu, já é algo da carne. A luta do espírito com a carne é constante dentro da gente. Fora isso, a gente ainda tem que lidar com o fato que, se você for olhar para a cultura que está em sua volta, a bolha que está na nossa volta é total oposta à Bíblia. Uhum. Então, cara, eu pensei nisso, eu fiquei meditando nisso e eu achei. Não tem como a gente achar prazer em Deus se a gente ficar permitindo que a cultura dite o que é bom ou não, o que faz bem ou não. Se a gente for permitir que a cultura fale, cara, a gente vai estar em constante batalha. Uhum. Em constante batalha. Então, momentos que nem hoje que a gente teve lá no Encontro de Casais, eu nunca tinha ido num. Então, pra mim, foi muito edificante. Fora tudo que foi falado, o fato de a gente olhar. Poxa, eu tive um momento muito top com o Toninho, talvez ele nem vai se perceber, mas o pastor falou lá um negócio e o Toninho riu muito com a sua mãe. Ele riu demais. Aí eu olhei assim e eu achei, nossa, cara, isso é um momento bom pra mim, porque são vários casais se alegrando na presença de Deus, buscando a presença de Deus, Uhum. buscando viver em comunidade com Deus. Enquanto que, se você for ver as outras pessoas, quantas pessoas tá em casal no bar falando um mal do outro? Uhum. Então, hoje, sexta-feira, quantos homens não deixam a mulher em casa pra ir pro pub conversar com os outros homens, sei lá, fazer besteira. Mas, É curioso essa questão, porque assim, a cultura em geral pressiona nós cristãos para agir de uma forma que vai contra o que nós acreditamos. Só que, por outro lado, essa cultura é assim dispersa, assim, são vários pô. deuses individuais, eu Deus, assim, cada um mandando em si mesmo, É. assim, achando que tipo, minha vida é minha vida, a vida dele é a vida pô. dele. E sendo que a igreja como uma comunidade, ela traz o perdi um pouco minha linha de raciocínio aqui. Mas eu acho. Vocês entenderam onde eu tava querendo Eu chegar? acho que eu acho que você tá falando de a cultura, apesar de a cultura querer ditar, ela dita que tem vários deuses, enquanto que a igreja quer guiar você para um propósito em comunidade. É Tipo, mais ou um menos só isso. foco, uma só Uhum. caminhada, em vez de ser, eu quero isso, eu vou fazer isso, e você quer isso, você vai fazer isso. Sim. Dentro de comunidade, a gente construir algo que nos leva para um lugar só. E era o ponto que eu queria chegar. Na comunidade, você falou que o mundo pressiona tanto a gente e tal. É na comunidade que a gente se fortalece. É na comunidade que tanto a gente se inspira para buscar mais de Deus, quanto a gente aprende como buscar mais de Deus. Às vezes Deus fala conosco através dos nossos irmãos. E também é onde a gente vai aprender a desenvolver o prazer em Deus, tanto Total. no meio da comunidade, mas também No individualmente. individual. Por meio de assim, é claro, você tendo o seu secreto, mas você conversando com seus irmãos, compartilhando o que você está passando, entendendo também a situação do seu irmão. E é isso, a comunidade que fortalece, assim, sabe? Pô, se a gente for parar pra pensar, a palavra eclésia é reunião. Como que é? É reunião. É basicamente tipo reunião da comunidade. A palavra igreja, que vem de eclésia, é reunião da comunidade. Então, tipo, é total isso. O evangelho é isso, é reunião. Somos todos diferentes, cada um tem um propósito no reino de Deus, mas é na comunidade que a gente se fortalece. É na comunidade que a gente vê, poxa, ó, por exemplo, no encontro de casais, eu tô, tipo assim, eu tô casado, tenho minha filha, eu amo a minha esposa, mas a gente tá aprendendo muito a viver um com o outro ainda, cara. Somos pessoas bem diferentes, a gente comunica de forma diferente. Os relacionamentos que eu tive antes foram muito diferentes daquilo que é o meu relacionamento com ela. Então,
o pastor tava falando lá muita coisa que às vezes parece besteira e às vezes é meio que num tom assim, sei lá, de brincadeira, muitas das coisas, mas eu abri o meu olho muito pra, tipo, cara, é verdade, tipo, a gente tem que aprender a valorizar, e a gente agora vem aqui e começa a conversar sobre esses negócios, a gente tem que aprender a valorizar, então, é quando tem momentos desses, é quando tem conferências, é quando tem no dia a dia da igreja, é no dia a dia da igreja que você vai crescer individualmente, coletivamente, como igreja, e é isso que Deus quer de nós, não é a gente estar reunido só para celebrar. Amém. Vamos estar reunidos para celebrar. Vamos estar reunidos para festejar nas alegrias uns dos outros. Mas também vamos estar reunidos, às vezes, só para bater um papo. Vamos estar reunidos para chorar se for preciso. Vamos estar Uhum. reunido. É. O importante é a gente estar reunido. E voltando um pouquinho atrás, o segundo ponto do que me chamou muita atenção do que você falou foi, eu não sei a palavra exata em português, em inglês eu acho que é a palavra perfeita, é stillness. Hum. É ter deleito na stillness de Deus, é ter deleito não na calmaria, mas tipo na quietude de Deus. É a gente parar e só escutar, só ver o que tá à minha volta. Isso tem a ver com o que a gente estava conversando No aquele início, dia. Não, aquele dia no carro, sobre o silêncio. é, é, é. Que teve um dia que eu tava É conversando sim, com o Lucas sim, no sim, carro, sim, que Deus tinha falado muito, tava falando muito com o Lucas sim. e também falou comigo há um tempo atrás, assim, sobre a questão de encontrar e contemplar a beleza e a presença de Deus no No silêncio. silêncio. Você não tá necessariamente o tempo inteiro falando, em Nem oração ou, assim, preenchendo um barulho com preenchendo um música barulho ou com o que seja. música, Uma louvor ou pregação, uma oração, às vezes só ficar quieto, né. só você ficar quieto, se entregar ali na presença de Deus e meio que assim, cada coisa tem o seu lugar, né. Uhum, Isso não é uma coisa que vai pra você ficar fazendo toda hora, assim, e só isso, mas também não é toda hora que você precisa falar o uhum, tempo inteiro ou precisa estar ouvindo um é, louvor e tal. O louvor nem sempre é como Deus quer ser adorado. Eu adorado, falo né. assim mesmo, Eu fui porque numa vigília, e isso aí casa muito com o que você está falando agora. O pastor estava pregando e ele começou a contar o que aconteceu num dia dele, né? Ele estava no office dele, assim, no escritório dele, aí o filho dele veio assim e bateu na porta. Aí ele contou, né? Só pelo toque eu sabia que era meu filho. Aí eu falei, pode entrar. Aí o filho dele entrou, e ele falou, ó filho, o que que você quer? O papai tá um pouco ocupado, tá com muito trabalho aqui. Como que eu posso te ajudar? Aí ele chegou, subiu na cadeira, sentou e falou, pai, eu só quero te admirar. Pode Nossa. continuar trabalhando, fazendo o que você tá fazendo aí. Eu só quero assistir você trabalhar. uhum, E ele falou, na hora ele falou, eu parei assim e eu não entendi. Porque geralmente o filho quer alguma é. coisa, quer falar ou quer Quer ir em um brincar, lugar, quer sei e lá. ali o filho dele só queria passar um tempo com o pai dele, Uhum, nem que fosse Uhum. só assistindo o que ele estava fazendo. E isso aí vem muito de encontro com o que você está falando, que às vezes você pode só parar e admirar o que Deus está fazendo, cara, Uhum. né? é. Você não precisa falar ou ir em um lugar ou colocar um louvor, assim como você mencionou. Às vezes você pode só parar e começar a. Como é que você estava falando do pôr do sol? A, Contemplar? a contemplar. É. O filho Está está contemplando o pai trabalhar, né? estar realmente presente nas coisas eu penso que é um pouco que é meio que isso, assim, É, não é só você estar atento, mas é você entender que aquilo ali que o que está acontecendo agora é plano de é, Deus e que isso tudo aqui tem um propósito, está relacionado com Deus, com as nossas é. vidas, com com o que cada um está sentindo, tudo isso está relacionado, sabe. E ter essa consciência e contemplar as situações dessa forma talvez seja a adoração mais sutil e mais,
constante, constante não sei se é a palavra, mas assim, mais cotidiana que a gente talvez tenha, porque isso eu tenho percebido muito comigo que acontece, que eu tenho buscado mais essa constância na contemplação. Uhum. E assim, às vezes eu acordo, eu tô andando na rua, indo pra qualquer lugar, assim, pra igreja, pra trabalho, qualquer lugar. E eu só contemplo, assim, sabe? E eu começo meio que vejo Deus nas coisas de uma forma meio difícil de explicar, sabe? Uhum. Porque essas coisas não são tangíveis, assim, sabe? Não Uhum. são. Mas essa contemplação eu acho que é uma coisa que falta muito, sabe? Falta. Mas é. Pô, massa, massa. Mudando aqui um pouquinho, cara. Como que foi o Overmission lá? A gente teve um podcast aqui falando sobre o Overmission Londres. Eu ouvi o podcast. Agora vamos aproveitar e ver o que você achou do Overmission Lisboa, mano. Como que foi lá a foi sua muito experiência? Foi muito bom. 12 Muito, horas de muito bom. adoração direto, sem É. parar. E olha que no de vocês não puderam ficar o tempo inteiro, né? Tipo, o Lucas teve que sair pra igreja, o Leandro e o Kael foram fazer outras Passear. coisas, passear Me e largaram tal. lá sozinho. Ah, a gente foi comer, uai. Foram comer e me deixou lá. Só Foi- pedi uma coisa, café. Não trouxeram. Trouxeram 3 horas depois. Pois é, eu e meu irmão ficamos quase o tempo inteiro lá no negócio. E ainda fomos 3 horas de viagem pra ir, 3 horas de viagem pra Os voltar caras depois. guerreiros. Deus do Foi uma Isso jornada. aí Foi foi 6 18 horas. horas É, de louvor. 18 horas de adoração. mas valeu muito a pena, muito, muito a pena. Meu irmão falou uma coisa e tem a ver com o que nós estamos falando também. Olha só. Ele falou. Ele falou que quando você passa muito tempo com alguém, você se torna mais íntimo Uhum. dela, mais próximo e é como se fosse mais natural para você estar na presença da Uhum. pessoa. E ele falou porque no dia seguinte do Overmission ele foi pregar lá na igreja, lá em Mangualde. Aí ele falou assim, e se emocionou assim. E depois dessa experiência, ele foi contar como testemunho assim. Quando você passa 12 horas e ainda faz o esforço e você vê que você tá fazendo isso para Deus, esse cansaço da viagem, o dinheiro que Uhum. tá gastando, e você chega lá e você passa aquele tempo intensamente assim, você se sente, você realmente, sabe, Uhum. está mais próximo de uma forma, uma certa forma, assim, né? Diretamente. É uma coisa mais assim, intensa, Uhum. talvez. Não é uma coisa que tem como a gente fazer todo dia, mas eu acho que é importante ter momentos em que a gente faça isso, porque meio que são um reset, assim, de uma certa forma. Eu tive uma impressão que foi um pouco disso, assim, de você ainda, porque é aquela coisa, se bem que eu não sei se eu tava frio. Não, eu não tava frio, eu acho, assim, mas eu tava talvez frio em algumas formas de adorar que eu antigamente era menos frio. Porque tem como a gente adorar de várias formas e tal, mas depois desse evento eu senti que eu estava mais alinhado com todas as formas que eu posso adorar a Deus na minha vida que eu conheço, né, até agora. Esses eventos aí são muito bons, porque eles meio que eles são a. Você tem uma fogueira assim, você joga a madeira nela e o fogo aumenta. Esses eventos, que nem o São acampamento combustão, eles dão mesmo. combustão, né? O acampamento mesmo fez, assim, fez a chama de todo mundo, né, crescer mais ainda. Só que depois, quando passa uns dias, umas semanas, é natural que a chama, ela Diminua, né? Se a gente não diminua, não fica alimentar tão ela. intensa. E esses eventos aí, eles ajudam joga combustão, né? E ajuda a aumentar a chama e se colocar no caminho, porque
principalmente aqui na Inglaterra, quando você vai caindo na rotina, de trabalhar, fazer isso e Correria, aquilo, correria, correria. aqui a gente não tem muito tempo para parar, né? Principalmente quem trabalha todos os dias. É natural que a chama ela diminua. E quando você tem um tempo, assim, não necessariamente todas as vezes precisam ser 12 horas, né? Mas que nem às vezes a gente fazia no Legacy, que era o Prayer Room, a Uhum. gente ficava lá 2, 3 horas orando. E era basicamente isso aí que você tava falando. A gente ficava lá, não era nada demais, não era nada comparado com o acampamento e com o Overmission, mas a gente estava ali no nosso silêncio, com o playback de fundo Uhum. tocando e só orando, só na presença, não tinha tipo a gente não permitia mexer no celular, não permitia, se fosse sair da sala de oração, era só para ir no banheiro, né? Porque o objetivo mesmo era a gente estar ali na presença e Uhum. orando, para que a chama nossa se mantesse acesa e crescesse. Uhum. E isso são coisas que ajudam, porque isso ajuda a gente a sair da rotina. É Uhum. porque pô, se você estava aí falando de comunidade, eu estava aqui pensando, se não fosse a comunidade da igreja, com certeza, se dependesse de mim, hoje eu não estaria na igreja, né? Eu assino por baixo. Se não fosse a comunidade de igreja, hoje eu não tava na igreja, não. Não, Se não fosse a nossa, assim, a comunidade da nossa igreja, eu não tava na igreja, não. sim, o pessoal quando a gente tá junto, a gente é mais forte Uhum. e foi a primeira coisa que o pastor falou É. hoje, né? Que não é bom que você ande só, Uhum. mas sim acompanhado. Porque se um cair, tem o outro O outro pra para ajudar. ajudar. E Uhum. esse versículo bate muito com tudo isso que a gente está falando, né? Porque se você tem alguém junto com você, sempre um ou outro tá com a chama maior. Uhum. E quando duas chamas juntas, É. elas ficam maiores ainda. Então é isso, né? É isso que a comunidade ajuda, que o tempo de adoração, como eu falei, não precisa ser 12 horas toda vez. 12 horas! Naquele nível de. Eu acho que é uma questão mesmo de tipo, momentos para você meio que se reenergizar, né? Tipo É. isso. Porque o nível do Overmission é muito top. É uma coisa impressionante. É porque, querendo ou não, tipo, os músicos É tem uma músico unção, profissional. o som é É. bom, tipo assim, isso Questão de estrutura, assim, é outro nível. profissional É mesmo, profissional. assim. Só que eu não falo nem só disso, assim. Ele tem uma direção, assim, muito bem pensada quando você para pra pensar nas mensagens, assim, no caminho que elas vão levando e aonde eles querem A jornada chegar, que eles levam com a você. jornada que eles levam a pessoa, assim. E eu acho que principalmente essa questão da direção, assim. Porque o Luca é um cara que você consegue ver o amor dele Uhum. pela missão, né, pelo evangelho, assim, e só de você ele é um cara muito carismático também, mas ele não usa esse carisma pra, tipo, chamar a atenção dele. Ele usa esse carisma pra chamar a atenção pra missão, pra você pregar o evangelho, pra Uhum. tudo. E eu acho ele um cara muito inspirador, assim. E eu acho que isso é transmitido para o evento também, Uhum. porque o evento tem a cara dele. É. Ele que organiza principalmente, né? Ele e mais pessoas também. Mas é isso, funciona, né? É. É uma coisa muito bem pensada. Não Uhum. não é só muita estrutura, mas é uma coisa que realmente ele é uma estrutura usada da forma correta, né? De uma forma direcionada, bem pensada. Eu paro e eu penso que é um pouco de
Tem dois quesitos, assim, pra mim, que vão ter os dois em encontro. Tudo em dois hoje. Dose dupla. Unção Cara, dobrada. tipo assim, quando você começa a permitir o Espírito Santo agir no seu meio, você tá aproveitando aquele momento de silêncio, permitir ele guiar você. Cadê o meu... Pera, linha de raciocínio. Ele vai guiando você para o caminho que ele realmente quer, né? E foi embora. Foi embora. Amém. Acontece. Estamos muito cansados. É. Eu posso compartilhar um texto Pode? relacionado a essa questão de cansaço? Uhum. Eu tô sem meu celular aqui, tem como você abrir rapidinho aí? Caraca, Não, qual que tem é? que ver no meu. É rapidinho. Vai lá, pega lá. Pega lá. Produção, passa o celular do Josué. A produção hoje Ó, não a produção pôde é vir. rápida, hein? Já Sim. entregou o Mas- celular pra ele. Pegou o celular e Nossa. Josué também Que pegou. isso. Eles merecem um aumento. Deus te aumente. Que Deus te aumente. Que Deus aumente a produção, né? Eita glória. Fala Deus. Eita. Oh yes. O descanso. Ah, descansar é bom, hein? E Eita. descansar no Senhor é melhor ainda. Eu até compartilhei quando eu li esse texto, porque mexeu muito comigo, assim, essa questão de cansaço, né? Que Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 7 ao 9, ele fala sobre a época que ele esteve com eles e tal, e que ele falando na primeira pessoa, né? Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, para não ser um peso para nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. E isso é um nível tão extremo assim de entrega que para ele o cansaço nem importava, a fadiga era parte daquilo, que me faz muito pensar, assim, sempre que eu tô muito cansado, eu penso muito, principalmente depois dessa última vez que eu li esse texto, eu penso muito nesse texto e em Paulo, porque se você for pegar a vida de Paulo, ele é realmente o cara que o cansaço não parava ele. Não, nem nada parava ele. O cansaço, a prisão, a tortura, nada parava ele. Pô, a gente fica cansado de andar 3 horas de carro. Pô, Os mané andavam 3 dias pra chegar aqui do lado, mano. Eu tava pensando isso hoje da minha mãe. Tipo, eu acordo, vou, tomo um café. Às vezes no meio do dia eu vou, pego um Red Bull, os caras não energético. tinham nem Red Bull, mano. A minha Não mãe, tinha ela Red acorda, Bull, ela não toma nada, só toma água durante o dia e ela tem energia pra dar e pra vender. E eu lá morrendo com energético, café, e eu tô cansado e ela assim vai pra lá, vai pra cá, e chega em casa e arruma isso, arruma aquilo, aí arruma as coisas pra igreja e já vai pra igreja e fica assim, meu Deus, eu tô morrendo e essa mulher não cansa. Aí eu fico imaginando agora eles antigamente, tipo, que não tinha acesso a uma cama boa igual a gente tem, não tinha acesso a um café igual a gente não tinha tem. alimento assim de qualidade assim para dar e vender, era meio que Era comer na o que raça. tem. Era tipo assim, Aquilo era homem, pô. Ali não era brincadeira, não. aquele lá era uga-uga. Uga. O real OG, Uga OG. Aquilo ali lá. é tudo OG. Nutella comparado com ele, velho. E mesmo assim ele não deixava a desejar, né? Pô, cara, não. Isso, né? Não, eles não deixavam. E, nossa, é mesmo. E esse temor de não só fazer o certo porque é o certo, mas fazer o certo para que os outros vejam o certo e Que é queiram ser iguais e queiram agir de acordo com o seu exemplo, sabe? Ele não estava só pensando na vida dele com Deus, mas na vida dos irmãos dele com Deus. Ele queria ser o exemplo.
E não para se vangloriar, mas para que os irmãos fossem inspirados a fazer o certo. Eu tava Porque falando ele. isso pro Lucas. Não lembro se foi no podcast passado ou no outro, que eu vi você trabalhando. Aí eu falei, nossa, esse cara trabalha tanto, velho, eu tenho que trabalhar também. Tipo, Mas eu tava lá quieto, sentado no banco, e eu vi ele correndo pra lá e pra cá. E eu, meu Deus, eu tenho que trabalhar igual esse cara, mano, que o cara trabalha tanto, não é possível que eu vou ficar aqui sentado, mano. Aí depois que E o eu Lucas é um cara que ele faz tudo, velho. Mano, só Ele, mete a cara. ele Só vamos. é um cara que eu também fui muito inspirado pelo trabalho do Lucas. Amém. É tudo pro pai, mano. Uhum. Eu agradeço, mas eu fico até sem jeito, porque se não fosse pela misericórdia dele, não. Mas realmente É é só. pra ele, É mano. só. Isso é uma coisa que no podcast do Vilas Boas com o Douglas eles falam que assim. O elogio que eu tô dando pra você não é pra É pro você, no Espírito fundo. Santo que habita em É mim. pra Deus, É. todo elogio que a gente recebe, de uma certa forma, a gente não tem que receber pra nós, tem que receber como glória a Deus. E o glória a Deus, literalmente, a glória desse elogio é pra toda pra Deus. Deus. Porque foi ele que fez, ele que faz, eu não tô fazendo nada. Exato. Exatamente, é verdade. Eu assino por baixo, cara. É. Eu, assim, graças a Deus, tipo, Deus tem me capacitado pra muita coisa. Eu tive essa conversa, foi com o Rodrigo esse dia. Cara, graças a Deus, Deus tem me dado uma misericórdia que eu não imerecível, sabe? Não há nada que eu possa fazer pra sequer chegar perto de falar, ah, não, tô merecendo. Não. Mas ele tem me capacitado e eu vejo, assim, pra fazer muita coisa que, cara, se não fosse por ele, não tinha como eu estar fazendo. Tipo, de onde ele já me tirou, de tudo aqui que eu já passei, poder entregar tudo que eu sei pra ele é uma honra enorme, cara. É um privilégio enorme eu poder servir. E a Scarlett estava conversando, minha esposa estava conversando comigo esse dia, que ela foi lá no culto. E tipo assim, quando ela veio da outra vez, eu ainda tava. Já fazia sim, ainda já fazia umas coisinhas, mas eu tava tipo, meio que ainda conhecendo todo mundo, tipo, ainda tava meio que me enturmando e tal. Dessa vez já é bem diferente, tipo, eu já tô lá na igreja, já vai fazer quase 2 anos. Então, tipo assim, já tô mais vinculado, as minhas raízes já estão mais profundas. Muita gente foi embora, então tem muita coisa acontecendo ali que, tipo, eu acabo tá um pouquinho mais envolvido. E ela veio e falou, cara, você tá, tipo assim, não na frente mas na frente de batalha, assim, tipo, você tá guerreando em muitas frentes, tipo, na mídia, no louvor, tem muita coisa que a gente acaba fazendo lá. E, e aí eu falei pra ela, cara, tipo, é Deus, tipo, não é porque aos pouco e pouco Deus vem me capacitando pra entregar mais a Ele. E o que eu tenho reparado é que quanto mais eu aponto pra Ele, mais Ele vai fazendo, tipo, mais Ele vai, sabe, mais Ele vai confiando, eu vejo assim mesmo, tipo, quanto mais a gente aponta pra Ele, que ao fim e aos cabos é isso, eu creio que Deus quer te dar bênção pra você ser uma bênção, né? É aquilo, eu olho muito pra aquela parábola de, tipo, e aquilo que o Kael também vem falando sobre preparei as vasilhas Botijas. as botijas que eu vou encher o óleo. E Botijas. eu penso e eu vejo muito, tipo assim, cara, esse óleo, ele vai transbordar se a gente permitir que ele transborde. Se a gente é o vaso, que nem Jesus fala, que a gente é o vaso nas mãos do oleiro, se a gente colocar a tampa no óleo que está sendo colocado, você vai ter óleo dentro de você, mas vai parar. Não vai ter como colocar mais. Esse transbordar é tipo compartilhar, é mandar para fora. Deus me deu o talento de cantar, eu vou cantar para levar mais gente a cantar. Se eu puder ensinar, eu vou ensinar. Se Deus me deu a capacidade de tocar um instrumento, eu vou ensinar para que outras pessoas possam tocar. Se eu tenho o dom de fazer dinheiro, eu vou ensinar esse dom de fazer dinheiro para que outras pessoas possam fazer o dinheiro para abençoar o reino. Se Deus nos dá uma plataforma, então vamos dar essa plataforma para mais pessoas, para que mais pessoas possam falar sobre o amor de Deus. Tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente Deus confia em nós, se a gente pensar que, ok, essa bênção Deus está me dando, mas eu vou fazer essa bênção gerar mais bênção para os outros, cara, Ele vai confiar mais em nós, e não é
Espero que não esteja soando que eu, tipo, um evangelho de barganha, tipo, de se eu der mais, Deus vai me dar Não, mais. é. Mas é numa de, tipo, cara, entender que o Toninho fala muito isso. O Toninho fala muito isso. É, a gente só tá, tipo, tudo aquilo que ele me dá, não é que ele me deu, é que ele confiou pra eu gerenciar, É. entendeu? E esse gerenciar, a gente compartilhar, a gente não prender. Uhum. E eu vejo muito o Toninho, vejo muito isso no Toninho e é algo que eu tenho aprendido muito com ele, que é isso, cara, a gente não prender a bênção em nós. Uhum. Tipo, se a bênção veio, cara, compartilha, porque vai vir mais. E, de novo, vai contra aquilo que é a cultura de hoje em dia. Uhum. Vai total contra a cultura de hoje em dia, Eu porque... tava vendo um cara falando esses dias que ele foi pro tipo, um futebol de igreja, assim. Aí ele. Aí ele tava com algum problema em casa, assim. Parece que, tipo, o carro tinha dado Uhum. problema, coisa assim. Aí os irmãos da igreja juntaram e foram lá arrumar o carro dele na casa dele. Ele falou assim, quem é que faz isso, assim? Ninguém faz uma coisa dessas, assim. Sendo que essa coisa de você se juntar com os irmãos pra um ajudar o outro, assim, com coisas, sei lá, ajudar a montar um armário, tipo, qualquer coisa, É você igual chama a ajuda você. dos irmãos, assim. É igual eu O José também. chegou em mim. Por que vocês fazem tudo isso? O É, que vocês fazem pra mim? Eu, ué? É, Não tem porquê, não, ué. porque Deus falou pra Deus fazer, Deus né? que tá fazendo, né? Aí ele, não, mas ele queria entender, ele tem que ter um porquê. Você tá passando a perna em mim. Porque não é todo mundo que faz isso. É. Não, mas É isso aí, velho. Mas é verdade, vocês foram um instrumento de Deus tremendo na minha vida. Foram não, ainda são, né? E eu aprendi muito sobre amor com vocês, com certeza. Amém. Sobre amor no sentido mais prático, né? Né? Porque tem um sentido mais interno, assim, de você ter um sentimento, de você nutrir um afeto, né? Mas tem um sentido prático também, que assim, O servir, o amar servir, né? o amar servindo, que assim, muita gente faz, mas fica no superficial, É. assim, só que vocês são muito intensos no amar servindo. E eu acho que eu nunca tinha visto tanta intensidade, assim, no amar servindo, assim, sabe? Tipo assim, pra nós, a gente não vê como servir, a gente vê. Só tipo. E é pra ser assim, sabe? Isso Isso é o natural, isso tinha que ser o natural, né? tinha que ser o natural. Isso aí é o que eu vi o podcast, o Lucas falou, e eu também digo mesmo, assim, é uma coisa que eu quero ter na minha família, se um dia eu tiver uma família, assim, eu quero nutrir esse amor prático do dia a dia, de você realmente estar ali pras pessoas, assim, sabe? Pô, hoje eu tava numa casa, hoje eu fui numa casa imensa, 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 e a casa mora 4 pessoas. Eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, será que o ser humano precisa mesmo de uma casa desse tamanho? Pra 4 Por quê? pessoas. Cara, pensa assim, essa sala, tipo, isso aqui tudo. O pessoal que tá assistindo não vai conseguir ver, mas pensa isso tudo. Pensa vezes 3, era a cozinha da mulher. Nossa! Então, tipo, era imenso. Aí eu pensei, nossa, se nós tivéssemos uma casa desse tamanho. O culto ia, sei lá. Eu pensei, a nossa casa podia ser cheia de tanta gente. Não falei? Porque, pô, não, se colocasse colchão ali, Dá sério, ia umas- dormir Pô, muito. mais de 100 eu tive esse pessoas. pensamento. Depois pergunta pro Toninho como que é a casa da Mena. Não sei se eu já. Não deve ter. Não. Pergunta depois. Cara, a gente foi fazer um serviço lá na casa dela. E assim que eu entrei na. Mano, assim que a gente entrou na casa, assim, fora o tamanho da casa, a gente foi depois dar a volta e fui ver o quintal. Eu falei com o Rodrigo, Rodrigo, imagina uma noite dos jovens aqui. Nossa. Mano, é um quintal de perder a vista, assim. Só que, tipo assim, pique casa americana. Aham. Aquilo me lembra muito a casa do Fresh Prince of Bel-Air, do Will Smith. Maluco no, não é Maluco no Pedaço? Cara, baita casarão assim, enorme, americano assim, e depois assim,
tem tipo não uma varanda, mas tinha assim No quintal. no quintal tem poxa, não um deck, mas um bagulho bom, tipo um deck. Aham. No topo assim tem uma churrasqueira com vista assim pra todo o quintal. Eu pensei, nossa, mano, botar umas 30 mil tendas aqui, assar umas picanha, ficar aqui a noite inteira jogando vôlei, brincando, falando de Deus, fazer uma fogueira aqui, tocar uns violão. Deus, a gente tá aceitando. Mas, tipo, eu penso assim, cara, e depois o contraste também foi fazer um serviço num dia desse. A casa da mulher, assim, pô, uma casa grande, mano, um pouquinho maior que essa, um pouquinho maior que a minha casa, só pra ela. Só pra uma pessoa. Uma mulher sozinha Então, na casa. tipo, a Deve ter pessoa não alguns usa a 5 quartos casa. na casa, sozinho. E a pessoa não usa. Os fantasmas devem usar mais a casa do que usa, pô. ela. Usa, cara... E eles não fazem nada. Tipo, mano. não. Eles só ficam lá. Nessa casa que eu tava falando, eles trabalham no computador. Tipo, o cara tem uma sala imensa só pro office dele. Só pra um laptop. E a mulher tem outra sala imensa pro laptop dela, pro office dela. Eu falei assim, meu Deus. Tá, eu sei que vocês têm dinheiro, eu sei que vocês Tem que ostentar. pode ter a casa que vocês quiser, mas precisa disso tudo? É porque se eu fosse eu acho que eu ia começar a olhar assim e eu ia falar, meu Deus. Aí a pessoa, ela vai, tipo, ela vê que ela tem espaço, ela vê que ela tem dinheiro, então ela vai comprando coisas. Aí ela vai acumulando. Aí como tem espaço, vou deixar ali, vou deixar aqui, né? Aí vai crescendo aquela pilha. Se fosse eu ia olhar assim e falar, o que tá Não, acontecendo e com a minha acaba casa? acumulando bagulho, mano, que talvez nunca vai usar, acumulando Vai. tesouros na terra que o povo vai levar, mano. E é coisa boa, e eles não querem doar. Pô, tem muita gente aí que doa roupa, que eu já vi, roupa na etiqueta. Imagina esse povo que não quer dar nada. Deve ter muita coisa e aí é que a gente E vê a que... verdade é que esse pessoal, no fundo, vazio, É um velho. vazio, cara. Muito dessas compras aí é vazio. É o vazio que Querendo você tá tentando preencher uma preencher. coisa que não dá pra preencher com isso. Isso é uma coisa que eu tava pensando há uns meses atrás, assim, que, assim, eu cresci numa situação que nós não éramos pobres, mas também nós não tínhamos abundância de dinheiro, assim, a gente Não era vivia... pobre nem rico. Vive o dia a dia. Vivia o dia a dia e, assim, não sobrava, mas não faltava, essa história, né? E eu queria, assim, eu pensava assim, poxa, quando eu crescer eu quero ter muito dinheiro pra comprar tudo que eu quiser e não sei o que lá. Comprar o iPhone do ano. Todo ano trocar de carro, não sei o que e tal. Hoje em dia, velho, tipo assim, eu parando pra pensar mesmo, isso é uma coisa tão superficial que não tem valor real nenhum, assim, sabe? Que hoje em dia, pra mim, dinheiro, assim, é só uma ferramenta mesmo, assim. Eu agradeço muito a Deus por me ter trazido esse entendimento, porque eu acho que isso é uma coisa que prende muita gente, essa coisa do dinheiro, essa coisa de querer ficar rico. Mas você é um deus, cara. Já a Bíblia fala que é o Deus Baal, né? Mas essa terra aqui, meu amigo. eu tenho a impressão que muita gente nem leva isso muito a sério, velho. Eu tava falando Que lida com isso como se fosse, assim, normal você querer dinheiro acima de tudo, sabe? Pô, eu tava falando com uns músicos profissional, aí eles estavam falando, né, que às vezes eles vão na igreja, a igreja dá dinheiro pra eles, eles recebem, eles não cobram, mas se a igreja quiser, eles recebem. abençoado. Mas às vezes eles vão numa igreja pequena e às vezes as pessoas chegam e falam, cara, era meu sonho escutar o solo dessa música pessoalmente, não só no YouTube. Aí eles agradecem e oram por eles e tal. E esses músicos estavam falando, cara, isso paga mais do que qualquer dinheiro que qualquer igreja pagar. Né? Levar a oportunidade da pessoa escutar algo mais profissional, que ela sempre teve vontade, porque
É até aquele negócio lá que eu te mostrei, acho que ontem, que muita gente quer tocar nas igrejas, mas ninguém quer tocar nas igrejas pequenas. A gente tava até lá conversando lá da Imprint e tal. E, pô, não se, muita gente se apega ao dinheiro e não se apega em coisas como essa. Tipo, levar um louvor mais. Não, tipo, com unção, né? Mas com mais técnica, com Uhum. mais profissionalismo. E a maioria das pessoas, eu tava vendo, tipo, não vou falar muito não, mas tinha um cara que ele estudou sobre a Bíblia e tal, fez cursos, e ele queria cobrar as igrejas, para ir nas igrejas. Ele falou, a palavra de Deus é de graça, mas os cursos que eu tive que pagar, Uhum. que eu tive que fazer, não foi de graça. Aí eu pego e penso, pô, se você foi Pô. pensando nisso, então por Cara, que você foi? é porque já muita coisa foi adulterada, mano, no evangelho. Eu creio que se a pessoa tá sendo agida por esse dinheiro assim, de eu só vou se for pago, mano, não compensa pra mim, mano. Eu acho que às vezes o mal que a pessoa vai fazer na igreja é maior do que se for só o pastor local pregar, mano. Deixa ficar o pastor pregar mesmo. Dá oportunidade pra um jovem pregar. Até Sei lá. porque Deus age quando o ego foi deixado de Pô. lado, sabe? Quando a pessoa vai cheia de ego, ela pode até falar alguma coisa que toque com alguém, mas isso vai acontecer pela misericórdia de Deus. O Deus Deus vive de realmente misericórdia. só vai usar uma pessoa assim plenamente assim quando a pessoa se entrega se deixando de lado, né? Isso é E. uma coisa que eu achei Não, vai. eu achei muito bonito que no último culto de sábado o pastor chegou que ia pregar, aí eu perguntei o tema para colocar na live, o tema da pregação. Aí ele não, eu perguntei, o senhor que vai pregar? Aí ele, sim, pela, como é que foi? Ah, não, eu falei, o senhor que vai pregar? Ele balançou a cabeça assim. Aí eu perguntei, e qual o tema da pregação? Ele, pela misericórdia. Aí, pela misericórdia não, pela misericórdia que eu vou pregar, irmão. Aí eu achei, nossa, que legal, porque já dá pra ver que ele não tá com a mente assim, sim, Eu sou o tô fazendo uma pregador. turnê pra pregar e não sei o que, sabe? Não, tipo, eu vou pela misericórdia, sabe? Não sou eu, é Deus, Uhum. sabe? E é. E outra, que eu acho que você acaba por, tipo, você coloca um valor naquilo que você vale, mas e se Deus quisesse que você recebesse uma oferta maior do que essa? Tipo assim, não falando, porque se você não cobrar nada, talvez Deus vai dar mais do que. De novo, não é um evangelho de barganha. Mas se você já for falar, eu só vou se me derem 300 libras. E se Deus tinha tocado no coração de alguém de dar 900? Aí o cara descobriu. Não. Pô, imagina, se eu dissesse não, eu vou dar esse dinheiro aqui, eu tô com dinheiro de lado, vou abençoar. Mas o cara fala na minha cara, eu só vou se você me pagar 300. Então não vem. Não, fica aí. Ó, Jesus, Eu ia te dar mais, mas agora pode ficar aí. Nem Jesus vem. não cobrava, mas ele também não fechava a bolsa. Se o irmão quisesse dar, ele recebia. Sabia? Mas ele não cobrava, porque é isso. No final das contas, o ID é isso, é levar a palavra. E não é cobrar. Não, pô, e quando ele envia, ele fala para os discípulos irem de 2 a 2, ele fala, não levem nem pão, nem dinheiro, tudo que vocês precisem ser-vos dado a, tipo, onde entrarem na casa e a pessoa, se você receber, eles vão te dar comida, vão te dar estadia, fiquem até o tempo necessário, se não derem, limpem os pés e vão embora, continuem. Isso é confiar na provisão de Deus, cara. Você falar, eu só vou se me pagarem, você não tá confiando na provisão de Deus na sua vida. Tem um texto que eu tava lendo esses dias que tem muito a ver com essa coisa da provisão. Se vocês me permitirem, só. Eu não te permito, Espírito Santo permite. Que eu tô lendo Provérbios agora. E essa passagem aqui me pegou, que Salomão fala que a benignidade
A benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarras ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Uhum. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Hum. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E meio que engloba também muita coisa que a gente Tudo que a falou gente aqui. falou, você acabou de sumarizar aí na palavra de Deus. Tudo. É. Toda a conversa de hoje. Uhum. Nossa, Salomão era sábio mesmo, hein? Deus deu muita sabedoria Um pra homem ele. com mais sabedoria. É, Deus falou. reconhece-o em todos os teus caminhos. E isso é aquilo, volta àquilo, é contemplar Deus e ser grato em tudo. Apontar pra Ele em tudo, no meio da tribulação, no meio da alegria, ser grato a Deus, cara. E, cara, e quando você começa a ser grato e a buscar Deus assim, não, quando eu falo buscar Deus, não é o buscar Deus de, tipo, ler a Bíblia ou orar. Não, buscar Deus no seu dia, eu creio que é tipo de você parar mesmo e reconhecer Deus em tudo. Tipo, peguei trânsito no caminho pro trabalho. Tá, mas talvez era livramento de Deus de eu não ter um acidente se eu viesse muito rápido. Sei Ou lá. nem isso Aquilo lá que também, você às falou, vezes. né? Ou o copo tá meio vazio É. e tá meio cheio. É, Você que decide com qual olho você vai ver. Eu, às vezes também, tipo, o pessoal fala muito dessa coisa do livramento, mas eu acho muito mais provável que muitas vezes Deus só queira que você tenha aquele tempo sozinho, é. sabe? Que você reflita consigo mesmo, assim, aproveite aquele tempo Ah, pra contemplar ou pra adorar com música no carro. É. Quantas vezes tipo, você tá ouvindo uma música aleatória, assim, e Deus fala, assim, É. sabe? Você tá no caminho pra algum lugar. Eu lembrei do que eu ia falar uma das coisas há pouco, que é exatamente sobre isso. Eu acho que o que o Luca faz é. Tudo que ele faz é viver de uma forma de adoração. Independente do que for, é adorar a Deus. E aí, o nosso dia a dia é isso, é tipo, entender que se eu tô lavando a louça, eu tô adorando a Deus, porque eu tô mantendo a minha casa limpa. Se eu tô indo pro trabalho, eu tô adorando a Deus, porque Ele me deu a força pra ir, e Ele vai me dar a força pra continuar o dia. Tudo aquilo que a gente faz, se a gente viver de modo que é de adoração a Deus, não tem como não ver Deus no meio da nossa vida. Uhum. Porque tudo aquilo que você faz é adoração a Deus. Então, é mudar o pensamento, cara. Eu acho que a gente tem que mudar o pensamento como geração. A gente tá mistificando muito. Eu acho lindo ver que a nossa geração tá buscando Deus e ver a geração clamando por um avivamento. E é lindo, é bom ver que estamos voltando pra oração, voltando pro secreto. Acho que durante um tempo a igreja perdeu muito essa busca individual por Deus. Ficou muito confiante na direção de pastores e profetas e tudo e mais alguma coisa, quando é muito mais simples do que tudo isso. O evangelho é simples, cara. A gente não tem que Uhum. ficar mistificando e complicando aquilo que está escrito na Bíblia, porque é simples. A palavra de Deus, ela se justifica a si mesma. Se você está com dúvida, pergunta a Deus que Ele vai trazer entendimento, vai trazer discernimento e vai trazer sabedoria. Só que eu acho que ao mesmo tempo que eu acho que é bom ver que a gente está voltando para esse caminho, eu acho que a gente tem que simplificar mais. É, Nem tudo é uma revelação sobrenatural, né? e nem só, tipo, simplificar no que eu digo de, tipo, não tem que ser uma coisa tão. é, como que fala? Não sobre-organizada, mas, tipo, não tem que ser tão Presa. grande, não tem que ser tão, sabe, tem uma coisa mais Hum. simples, é adoração na sua simplicidade. Uhum. A adoração na sua forma mais simples é o que tá faltando pra gente, entender que, cara, Deus é bom em todo tempo e Ele tá em tudo aquilo que a gente faz. Se a gente tá Uhum. fazendo alguma coisa, é que nem o pastor falou, eu tô pregando pela misericórdia, cara. Se eu tô lavando a louça, é pela misericórdia de Deus. Se eu tô pegando trânsito, mas chegando em casa é pela misericórdia de Deus, porque tem muita gente que não tá chegando em casa.
tá pegando trânsito e tu não vai sair do trânsito porque alguma coisa vai acontecer e vai morrer ali. Mano, a quantidade de coisa que pode acontecer é imensa. Imensa. Se a gente mudar a nossa perspectiva de vida e entender que tudo é pela glória de Deus, tipo, tudo, cara. Tudo é pra glória de Deus. A gente acaba simplificando o evangelho, a gente acaba vivendo mais como os discípulos de Deus viviam. Eu tenho pensado bastante sobre o que fala em, acho que é Atos 2, sobre os discípulos esperarem reunidos até que haja até que houve o derramado. Cara, há pessoas que falam que eles estavam comendo e foi na hora de comer. Há pessoas que falam que eles estavam orando. Independente. O que Jesus falou para eles? Antes de ir? Esperem. Esperem. Vão e esperem. A gente confiar nessa espera e ver que Deus está no meio da espera. A gente confiar no vão e ver que Deus está no vão. É a gente entender que Ele está no controle de tudo. A gente só tem que fazer uma coisa. Adorar Ele. Adorar. Independente. Adora. Independente, cara. Adora. Só adora. Só adora, mano. A gente simplificar o evangelho vai permitir a gente experimentar coisas maiores de Deus. Eu creio nisso piamente, mano. Tipo, se a gente ficar complicando demais... Eu tenho conversado com umas pessoas daí que, tipo, complicam tanto o evangelho, mano. É tanta regra e regrinha que, tipo, meu Deus! Vontade de falar, irmão, não é bem assim. Vaso, calma! Eu até já sei quem é. Meu Deus, mano. Mas eu não sou melhor que ninguém, espero também que não seja essa imagem que tá indo pra fora. Eu tenho muito a aprender. Mas eu tenho sido agraciado por Deus para entender que a gente tá complicando. Eu acho que como geração a gente tá complicando. Uma dica que eu posso dar pro pessoal, se você estiver passando por um momento assim, fique em silêncio, porque Deus vai te honrar. Uma hora ou outra Deus vai te honrar, porque é muito aquilo, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Fica quietinho, de boa. Eu acho que é continuar servindo a Deus, mano. Continua no simples. As pessoas querem fazer o extraordinário delas, mas continua no simples. Foi igual você falou, que no simples vai acontecer. No simples de Deus vai acontecer e no extraordinário do homem não vai. O extraordinário do homem é o ápice do ego, né? É a pessoa que quer que ela esteja levar o seu próprio nome, né? pô. Quando você vai pro simples é também porque você tá saindo um pouco de você, né? Você tá entrando em outra coisa que você não tem controle e que por isso é simples, né? Porque o peso não tá em você mais. Porque o ego tem esses dois lados. De uma certa forma é satisfatório porque você tá se sentindo maior, mas o outro lado é que é muito pesado. Quando você solta isso, coloca nas mãos de Deus, a coisa fica mais simples, fica mais leve, né? O fardo fica mais leve. E o fardo é isso aí, como eu ia falar, o fardo dele, o jugo dele é leve, não é pesado. É leve. E não é porque a responsabilidade não é pesada. Não, é simplesmente porque você não tá preocupado com mais nada. Eu não tô preocupado em crescer, eu não tô preocupado em fazer nada. Eu tô preocupado em servir. Tipo, se Deus me deu os dons, eu só não quero ser aquele cara que tem que nem na parábola que fala dos 3 servos. Um que deu 10 moedas, acho que o outro deu 2 e um deu 5. Os talentos, né? Os talentos. Cara, eu só não quero chegar no final e Deus me perguntar o que você fez com os meus talentos? Eu escondi. Não. Se Deus tá me dando talento, eu quero trabalhar neles, usar eles pra honra e glória de Deus. Não quero apontar pra mim, mas eu quero, tipo, multiplicar. Esse é o meu foco. Se foi, não foi, tudo certo, mano. Se, por exemplo, Deus tá me abençoando pra cantar, se o ápice da minha carreira de canção é cantar no GC, amém. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Se for mais, amém. Se não for, foi só no banheiro, amém, vaso. Adora a Deus.
Eu acho que é isso, mano. Eu acho que a gente não tem que complicar mais que isso. Exatamente. Pô, mas amém. Uma acho pergunta que- última. Ó, pode fazer. Matar a última pergunta que eu acho que a gente já falou sobre isso. Canção que tá falando com você nesse Canção. momento. Música que tem falado com você, assim, de um jeito mais especial nesses últimos, sei lá, últimas semanas. Eu posso checar o Spotify aqui? Pode. Só pra... Não vai dar. Pode, vai checando aí, no meio a gente vai fazer um merchan. Merchan? Ó, pra quem não viu, Olha só. a gente tá com umas blusinhas aqui. Esse é só Projeto. um protótipo. Esses É. dois aqui foi o primeiro protótipo. A gente vai soltar umas fotos depois, melhorzinha. Mas é pra falar que a gente tá com uma linhazinha de roupa saindo, tá esquentando ali na máquina. Mais os copinhos ainda. Os copos, a gente tá, continua forte, Os seguindo copos os tá copinhos bombando maneira. aí. Agora tá friozinho, então se você gosta de tomar um cafezinho de manhã, você esquenta o seu café, faz café, bota no copo e vai trabalhar. Pô, a Michelle, fui trabalhar com ela, a gente foi pro trabalho, o café quente. A gente trabalhou, pá, a gente tava voltando, ela falou, ó, meu café ainda tá quente. É bom. Copinho bom. térmico, filho, tá bombando Tá aí na maluco? mão E tá baratinho, filho, Tá com ó. promoção. Tá daquele jeitinho. Aproveita, porque é edição ilimitada, né? Depois que passar Edição ilimitada? limitada. Limitado. Limitada. Isso aí, as blusas a gente vai colocar umas fotos. Tem umas outros modelos também que a gente vai. Ficando frio, ó. E a Mas blusa ela é quente, esquenta, tá? viu? Ela é quentinha. Nossa, é muito A top bichona é aqui, quentinha. ó. E, E- pô, você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando o nosso O Ministério que projeto, Deus tem né? colocado nas nossas mãos para gerenciar. E outra, não é um mexã, mas é tipo um anúncio, né? A nossa igreja vai ter o louvorzão do Legacy. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Isso aí. Vindo da linhagem do camping, a gente falou muito sobre o camping. A gente tem falado muito sobre o Over Mission porque tem sido divisor de água nas nossas vidas. Eu creio que aquilo vai ser essa noite vai ser mais um divisor de águas. Vai, nossa, vai ser top. Pessoalmente, vai ser diferente porque a gente vai estar no backstage, a gente vai estar diretamente envolvido. Então vai ser bem diferente a experiência. É, porque em todos os lugares nós só tava Recebendo. recebendo. Agora a Não, gente... assim, no camping eu servi. Ah, mas a eu maioria servi, mas do foi- tempo a gente recebeu. Ali a gente vai estar Ali vai ser só... entregando. Então, vai ser louvorzão, cara, uma noite só de louvor. Ser dia 24, Dia 24 do 24 10. agora, desse mês É. agora, de outubro. Vai ser na nossa igreja, a gente vai Na postar mais sexta-feira, informação. então, tipo assim, não tem desculpa que no É outro de dia graça, você- né? É de graça, é de graça. Não paga nada. Um monte de lugar aí cobra tudo. Vai e ter é de cantina, graça. aí a gente vai pedir pra vocês coxinha, tá ligado? É. Primeiro que eu recebo uma coxinha. Quem quiser ir pagar uma coxinha pra nós, ei, eu não vou falar que não. Mas a cantina vai estar lá para ajudar também com os custos do evento. Se quiser comer, come. Se não, tá tudo bem. O importante é você ir. Então, se você mora em Londres, se você consegue dar um pulo na nossa igreja. Se você não mora em Londres, cara, dá os seus pulos aí. Venha. Se tá aí no UK, Pô, sei José lá. andou 3 horas de carro. Ó, a gente vai ter 2 convidados que vão ministrar. Um deles vai vir de Bristol. Bristol dá quase 3 horas daqui. Até lá, glória. de lá até aqui. Então, se eles vêm, eu acho que você devia vir. É a minha opinião. Pô, ó, vai ser muito top. Vai ser 2h30, né? Eu acho que vai dar um pouquinho mais, mas eu Por acho aí, que vai ter uma palavrinha começa às também. 7h30. 7h30. Esse dia é Deus a hora que vai parar. O papai do céu que reina. Mas Vai ser é... uma sexta ou um sábado? Sexta. Na sexta, 7h30. Lá na nossa igreja, quem quiser o endereço certinho, ou A qualquer gente vai informação colocar, que seja, a gente vai né? colocar nas redes sociais, vamos estar postando lá o bannerzinho do É evento. tudo. A gente vai estar lá, A gente vai estar lá. Jesus vai estar lá. Jesus vai estar lá. Vai ter muito Isso é o mais jovem importante. doido queimando lá. Queimando. Vem acender a chama aqui dentro de você. Se você não tem, então
venha, porque você precisa ter essa Ah, chama E acesa. uma coisa, vai ser metade em inglês e metade em A português. gente vai ter música em inglês. Então, se So você if you're there and you don't know what we're saying, só vem. Just come. Come as you are and God will change your life. That's all I gotta say. é isso aí. É, Então Ou se você você pode. tem um amigo É, inglês isso que eu ou ia alguém, falar. Pode algum... chamar, é, que a gente vai. A gente tá tentando atender os dois lados, né? O português e o inglês. Vamos deixar sair da nossa zona de conforto, sair só do português. vai ser um inglês assim, daquele speak meio arranhado aí, com os chute meio cruzado, meio vesgo aí. Mas o que importa é que vai ser sobre Jesus, mano. É isso. Vai Chama a ser galera, bênção, chama a vai ser galera, vamos bênção. encher aquele lugar, vamos queimar, vamos trazer essa geração que tá pegando fogo. Vamos trazer o fogo pro Reino Unido. Isso aí. E música, fi. Achou? Ó, pode ser duas? Pode. Não. Vai. Tá igual o Lucas. É. O meu top 1 tem duas músicas. Eu não consegui. Uma é desde o Overmission de Londres, que eu assisti no YouTube, e principalmente depois do Overmission de Lisboa, que lá o que mais... A mensagem o que Deus mais falou comigo no evento foi para buscar constância. Uhum. Não ficar, tipo, sei lá, eu li a Bíblia hoje, amanhã já não li, tipo, aí fico lá, sei lá, 3 dias sem ler, depois Uhum. leio, tipo, não. Todo dia orar, todo dia ler a palavra, todo dia ter uma entrega de contemplação Uhum. e estar em espírito de oração, adoração. Uhum. E uma música que foi uma oração pra mim desde lá e se manteve assim, foi aquela música Firmado na Rocha do Vilas Boas. Porque a rocha, pra você falar que você tá firmado na rocha, você só pode falar isso pela fé em Cristo, porque você mesmo não se garante. Não. Essa é uma afirmação que realmente é uma coisa que você fala na fé, assim, e é uma coisa que eu busquei muito, assim, orar, pedir a Deus, primeiro que me desse o conforto para que eu pudesse cantar isso de forma sincera, assim, para que eu não cantasse só por cantar, ou Que tenha base mesmo para que nessa tenha vida, base, né? para que eu realmente esteja cantando isso de verdade, sabe? E que cantando isso de verdade eu consiga tirar o proveito de realmente me firmar. Uhum. Estar firme, não ficar olhando para um lado e para o outro, tá firme. Uhum. E outra é uma coisa meio inusitada, eu imagino aqui, mas já que eu tenho voltado ultimamente para essa perspectiva de contemplação, que eu já tive muito mais forte no passado, e uma música que tem mexido muito comigo é o Primeiro Concerto para Cravo de Bach, que é uma das minhas peças preferidas de Bach. Eu sou muito fã de Bach, muito, muito fã de Bach. Bagulho. Johann Sebastian Bach, e ele era a vida dele foi para a igreja também. A história dele é muito bonita, assim. Ele viveu a vida inteira como músico de 3 igrejas, basicamente. Teve 16 filhos, eu acho. Bah, Eita! Bach, tá macho. bate! Ele treinava como esse instrumento? Pois ele escreveu mais de 1000 peças e, tipo, é uma vida muito interessante depois, se vocês quiserem pesquisar. Cara, era ocupado, hein? Era O ocupado. bichão. Se ele não tava E tocando, ele tava escrevendo. Se ele não tava escrevendo, ele tava namorando. O homem não tinha celular nessa época, Não havia Netflix, filho. aí esse concerto é um dos que eu mais gosto dele. Em vários momentos eu me pego ouvindo assim e contemplando, assim, Não sabe? tava A beleza. esperando. Não tava à espera dessa aí, não. Pô, mas bênção aí, viu? Muito obrigado, Josué. Joshua,
Thank you. Muito Hoje obrigado. não foi um papo muito sobre quem é o Josué, porque esse papo já teve. Já teve, mano. Mas Eu o que no importa- caminho pra aqui, eu tava pensando, nossa, o Josué vai ter que contar uma terceira vez essa história. Mas foi um papo com o Josué, né? Foi o papo com o Josué. isso É que igual importa. uma coisa que eu achei legal também no podcast do Kael primeiro mesmo. Não É. foi necessariamente o testemunho dele, foi o que Deus tava falando não, ali. calma aí, cadê o Kael? A Do gente Kael. gravou o primeiro vídeo, era só sobre a história do Kael. Não, mas tá no primeiro. Se vocês pararem pra pensar, assim, tinha muito daquilo ali, nem era a história Poxa, eu já dele, nem assim. lembro do Tinha, Caio. foi conversa, foi conversa normal, mas É. o primeiro vídeo tava bem tinha mais foco nele. Uhum. É, Enquanto que no que segundo ele fez, é, falou rapidão lá, né? ele pulou muita coisa. Que ele tinha falado no Resumiu, primeiro. ele resumiu muita coisa, e aí a gente acabou conversando mais sobre o Espírito mesmo, sobre o Espírito Foi. de Deus, sobre as coisas de Deus. E eu acho que isso é a nossa identidade de podcast, é isso. A gente não segue um script. Não, A gente só deixa Deus usar. É. script é Espírito Santo, É isso ele vai aí. escrevendo na hora. E se você foi abençoado, já sabe, deixa o like, escreve uns comentários, compartilha. Segue a gente nas nossas redes sociais. E continua aqui, colando com a gente, assistindo, né? Se esse episódio falou com você, ou se você acha que esse episódio vai falar com alguém que você conhece, já compartilha com essa pessoa, manda o link. E, pô, tudo que E você faz, você ajuda a gente. É, uma palavra, o que você acha de uma palavra pra essa galera que assistiu até o final comentar? No final. Pode ser uma frase? Curta. Eu acho que eu já Firmado sei. na Eu rocha. pensei na Eita. mesma frase. Fechou. Eu sabia que isso. você ia falar aí. Se você assistiu até o final, firmado na rocha nos comentários, vamos confundir Isso essa aí. galera que não veio até o final. Sabe quem vai colocar, que eu tenho certeza? Tia Dani. Tia Dani. Um salve pra tia Dani, que ela meteu mó vergonha na minha Ó, cara hoje. Eu tia. fiquei sem lugar pra esconder a cara. Mas é isso, é sobre isso aí. Galera, uma pequena parte, acho que vale a pena a gente falar. A gente teve um pequeno contratempo essa semana, não deu pra gravar. Mas a gente tá organizando melhor para que não aconteça futuramente. Então, o nosso perdão e é isso, cara. Saibam que a gente tá fazendo de coração e tudo que a gente tá querendo mesmo é entregar a Deus. Tem dia que é complicado. Orem por eles também, gente, porque não é fácil você tá separando 3, 4 horas, porque não é só o tempo de gravar aqui, é o tempo de deslocar, o tempo de montar as coisas, o tempo de desmontar, o tempo de marcar, organizar o horário de todo mundo. Orem por eles também. Organizar o horário não é muito organizado, não. Uai, se não fosse esse horário aqui, qual horário seria? Teve que Amanhã organizar depois um do horário. aí. horário que seria. A gente já gravou 3 horas da manhã, mano. Honestamente, acho que agora falta gravar tipo 5 horas da manhã. Não, Acordar. Nossa, Eu acho que aí... Acordar com o Não, pôr do sol. Sabe o que eu tava pensando agora? Tipo, na conversa que a gente tava tendo, a gente tirar um dia, gravar o no próximo sol do nascendo. Josué, a gente vai acampar, mano. Oh, Fazer, tipo, no meio do monte, a gente fazer o podcast no meio do monte, mas fazer, tipo, uma vigília lá, sei lá, a gente vai Nossa, ia ser acampar, muito legal, fazer hein? uma hora do podcast lá, assistindo o nascer do sol. É, isso aí. Não, assistindo não, contemplando. Contemplando. É. Contemplando. Português Preparando as bonito. botijas. Parem as botijas e falou, galera! Tamo junto. É nóis!